Olá, povo de Deus, sábado da quinta semana da quaresma, 9 de abril de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 37, de 21 a 28 e João 11, 45 e 56. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos e nunca mais comerão infames abominações. Eu os libertarei de todo pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos. E o meu servo Davi será o príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, multiplicarei e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Inúmeras vezes em nossas reflexões nos reportamos ao exílio do povo de Israel na Babilônia no século VI a.C. Esse evento foi de extremo significado para Israel, assim como o êxodo depois da libertação do Egito. Durante o cativeiro na Babilônia, Israel fez revisão de toda a sua história. Grandes profetas também exerceram papel significativo. Hoje, no nosso texto, Ezequiel anuncia simbolicamente o regresso de Israel do exílio e a reunificação do povo sob a orientação de um só rei pastor. Já aconteceu o castigo anunciado, a deportação para a Babilônia em 586 a.C., mas trata-se de um castigo terapêutico e temporal, em vista da purificação da idolatria e da cura da desobediência. A promessa de Deus é de uma aliança eterna. O Espírito do Senhor repousa sobre o povo e o povo é chamado a repousar na terra do seu Deus, em paz e em prosperidade. A expressão eu serei seu Deus e eles serão meu povo é recorrente no Primeiro Testamento e registra a relação de Deus com o povo da aliança. Deus está para sempre no meio do seu povo, assim todos saberão que é Javé, o Senhor que santifica Israel, e quem é Israel, o povo santificado pela presença de Deus. Desta forma, Israel cumpre sua missão de ser um sinal da presença de Deus junto a todas as nações. Esse é o sentido da eleição, pois Israel é eleito por Deus para ser sinal e não proprietário da divindade. Israel, ao longo da história, equivocou-se inúmeras vezes, usando sua eleição para desenvolver, inclusive, a xenofobia, isto é, a aversão a outros povos. Essa perspectiva é muito atual, pois comumente se confunde a adesão a uma religião como religião de exclusividade na relação com Deus.
Esquecemos-nos muitas vezes de que o reino é muito maior que qualquer denominação religiosa e transformamos a nossa igreja como a única portadora dos meios de salvação. O Espírito que repousa sobre Israel não abandona as demais nações, como vemos a graça de Deus agindo constantemente fora das fronteiras do povo eleito. João 11, 45 e 56. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então o sumo sacerdote e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? O sinal que Jesus fez quando da ressurreição de Lázaro acelera o preconceito contra ele e uma série de perseguição. A sentença já está dada. Jesus deve morrer, pois com os sinais que faz, atrai muita gente para si e desestabiliza a ordem vigente. As autoridades judaicas viviam uma contradição profunda, pois, por um lado, questionam o poder romano que os escraviza. Muitas alas dos fariseus faziam isso. Por outro, acomodaram-se com a situação de dominação e lutam para defender o seu status quo. Têm medo de perder os privilégios que adquiriram por meio de uma política de subserviência ao império. Caifás se serve da teoria do bode expiatório para justificar o assassinato de Jesus. Diz ele: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Essa teoria já era usada nos rituais tribais, pois todas as vezes que as tribos entravam em crise, elegia-se um dos seus membros para ser sacrificado, pensando que assim as divindades se acalmavam e resolviam as crises. Então, o mesmo Caifás sugere no caso de Jesus. Matando Jesus, tudo volta ao seu normal. Torna o assassinato de Jesus uma exigência do Estado, do Império. Em nome do bem comum, ele deve ser assassinado. Por outro lado, o povo estava curioso para ver Jesus devido aos inúmeros sinais que ele já tinha feito. Daí se interrogam: será que ele não vem para a festa? Esse era o medo das autoridades da religião judaica, esse interesse que ele despertava no povo. Hoje podemos perguntar, frente a certas cerimônias religiosas tão pomposas:
Será que ele vem mesmo participar? Temo que em muitas o grande ausente seja realmente o dono da festa. Um beijo no seu coração.